lá em Irajá, há algum tempo, alguns anos, trouxe ali a sua filhota, a Raquel, Ruth e Raquel. A Rutinha está em casa, a Raquel veio. A Raquel está solteira, Raquel? Não, está namorando? Está solteira ou está namorando? Está comprometida? A Raquel está comprometida? Com quem? Com Isaac? Com Jacó? Brincadeira. Vamos orar pelo pastor. Estenda sua mão para cá. Senhor, eu sou o pastor, teu filho, que vai trazer a tua palavra. Usa o teu servo nesta noite. Glorifica o teu nome na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. É uma honra muito grande poder estar aqui do lado do mestre. Sinto-me apenas como um aprendiz de Gênesis do pastor Xavier. Meu nome é Evaí da Silva Cardoso. Ele não tem significado no grego, não tem significado no hebraico, não tem significado no aramaico. Mas se eu tivesse, seria aquele que tenta adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Por isso nós nos encontramos nesse lugar aqui. Estou acompanhado com esse jovem casal muito bonito, Júnior, Marilda, nossa irmã Leide e minha filha Raquel. Júnior e Marilda davam assim como nossos meninos aqui adolescentes. Dava descalço, com a barriga de fora, de lá para lá. E o pastor Xavier teve o cuidado de cuidar dessas crianças. Marilda também já era mocinha mais educada, delicada, sentava com postura, mas era estudante. Aí eles cresceram hoje, estão aqui, jovem casal, fizeram o último encontro de casal, então assim, cheio de gás, de disposição. No quarto do Eliomar? Vocês dois têm história, Eliomar. Ele falou assim, é meu amigo, é meu amigo. Mas calma, depois você conversa com ele tem história. Sou casado com a dona Elizabeth. A história com a Elizabeth é um barato. Eu orava ao Senhor dizendo assim, Senhor, me dá uma loira de olhos azuis. Todo menino que é feio tem esse sonho, né? Graças a Deus, pelo menos o sonho é da parte de Deus. E eu orava, Senhor, me dá uma menina, uma loira de olhos azuis. Até que veio uma morena, encostou na parede e falou assim, e aí, como é que é? Vai ou não vai namorar comigo? Moral da história, 28 anos, 7 meses, 19 horas e 30 minutos casado com essa menina. E dessa união nós temos 2 filhas, Raquel e Ruth. Aí eu sonhava, eu sou cearense. Tem cearense na casa? Levanta a mão aí, cearense. Deus abençoe. Tem mais? Só um? Representante do Nordeste, vamos contar uma história para você. 2, Deus abençoe. Todo cearense tem uma promessa de Deus. Talvez você diga, talvez você não saiba qual é, mas eu vou contar um nosso segredo para vocês. O segredo é o seguinte: os pais, quando o cearense nasce, e eles ficam com a cabecinha chata, agora você vai descobrir outro segredo. Por que o cearense tem cabeça chata? Porque quando ele nasce, os pais dizem assim, meu filho, quando você crescer, você vai para o Rio de Janeiro. E aí o cidadão ou a cidadã chega no Rio de Janeiro, toma os cascudos, ou as bocas, ou pedala a robinha, e a cabeça fica arredondada, e a gente deixa o linguajar para trás. Mas Deus nos abençoou e permitiu chegar até aqui no Rio de Janeiro, e por causa disso, aos 7 anos de idade, o Senhor marcou um encontro comigo e disse assim, esse bichinho vai ser pastor. Eu não sabia nada disso, que era ser pastor, porque havia em nossa família alguém que zombava dos crentes, dos bíblias, e ele dizia, esse garoto vai ser pastor. E eu nem sabia o que é isso, brincar para lá, até que um dia Deus começou a falar comigo, a gente foi se preparando, foi estudando, e chegamos até aqui em ser pastor. E aí, somos casados para sempre, 28 anos de casados. E tem sido assim uma bênção. A minha esposa não está presente porque eu tenho descoberto que eu tenho amado a minha esposa cada dia mais. A minha esposa teve uma sogra muito difícil, uma cearense que também era arretada. E todo cearense é difícil, tem um temperamento forte. E hoje ela está passando por um momento muito difícil, minha mãe está com Alzheimer. E há cerca de 3 anos nós estamos enfrentando. Ela começou a namorar esse alemão e eu não entendia. E aí a gente fica entristecido e Deus vai nos preparando. E ela tem passado por muitos momentos difíceis. Minha mãe teve infarto, vários infartos, já teve vários AVCs. E ela arretadamente colocando de pé. Mas agora ela está debilitada, ela está no hospital internada. Ela só olha para a gente, não fala nada, mas ela acompanha com o olhar. E eu agradeço a Deus pela esposa que eu tive, que eu tenho. Porque a minha esposa tem sido uma companheira em tanto. Ela fez como Ruth, o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores, eu e a tua mãe é minha sogra. Mas ela tem mostrado assim uma parceria tão grande que eu digo para ela
Eu não tenho palavras para agradecer pela esposa que eu tenho, pela amiga que é. E ela deu a declaração domingo passado lá na nossa igreja, no curso, dizendo que ela faz por amor a mim. E por amar a mim, eu tenho que amar essa mulher. E aí eu fiz um voto com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero fazer uma nova aliança contigo, que os meus olhos estejam apenas dispostos para essa mulher. Porque uma mulher deixa a sua casa para honrar a sua sogra, mesmo passando por alguns momentos difíceis. Lá no hospital, algumas pessoas perguntam: é a sua mãe? Eu falei: não. Ela devia ser muito amorosa com você, não é verdade? Eu falei: não, ela não era amorosa, não era delicada, mas eu aprendi a amar a minha sogra, porque eu amo meu marido e amo minhas filhas, e por amá-la, eu vou superar muitos obstáculos. E hoje ela não está aqui porque ela está no hospital. Ela tem ficado no leito onde só é permitido estar em mulheres, porque eu e meu irmão dividimos, às vezes dormimos e ia direto ao trabalho, e ela está lá, motivo pelo qual ela não está aqui. Mas sou grato a Deus pela vida da dona Elizabeth. E dito isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos ler apenas um versículo, assentado como estamos, e nós vamos ver o que a mensagem nessa noite tem para nos ensinar à família, ao casal. Inclusive, nós temos um casal aqui, Sandro e Karina. Cadê vocês? Levanta a mão. Isso, eram lá de Irajá. Eu queria pedir a essa igreja que abrace esse casal. Eles estão morando aqui pertinho, desse centro de carinho. Fica de pé, Sandro e Karina. Ah, meu Deus, não quero vergonhar não. Ó, vocês cuidando dele como está cuidando de mim, da minha família. Deus abençoe, podem sentar. Eles têm um casal de filhos que são uma bênção. E na Maranata nós temos aprendido a sermos família, a orar um pelo outro, a chorar um pelo outro. E quando você tem uma vitória, a gente fica alegre com a sua vitória. E quando você tem um momento de dor, de luto, nós choramos junto com você, porque temos aprendido na palavra de Deus que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a Maranata, Igreja Missionária Evangélica Maranata, tem sido uma igreja de família. Uma igreja onde os adolescentes podem olhar para os seus pais e dizer: eu quero Deus dos meus pais. Porque você, pai, é aquele que os seus filhos vão olhar e vão dizer que você é a melhor e a maior exemplo para quem possa seguir esse Deus. Livro de Gênesis, capítulo 19, apenas um versículo, diz assim, versículo 26. Vamos ler em uma só voz. Eu vou ler a primeira vez, depois todos nós em uma só voz. Gênesis 19, versículo 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vamos lá? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Peço para que Deus continue falando ao teu ouvido, à tua mente, ao teu coração, para que essas palavras vá de encontro ao teu ser e você coloque em prática aquilo que só Deus pode fazer, porque nós passamos diferença onde nós estamos plantados. Aleluia. Pai, continuamos em tua presença. Por isso, nessa hora, visita cada um de nossos irmãos que aqui estão. Visita a tua igreja de uma forma tão tremenda que nós iremos dizer que foi o Senhor e não foi outro. Esconde-me atrás da tua cruz para que nós possamos, Senhor, nos alegrar com a presença do teu Espírito. Que o teu Espírito tenha liberdade de passear em nosso meio. Que o teu Espírito tenha liberdade de tocar cada vida que aqui se encontra nesse templo, para que nós possamos dizer que este é um local onde o Senhor se faz presente, onde nós o adoramos em espírito e em verdade. Por isso, ser conosco é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, qual é a mensagem que a gente pode trazer para o culto da família? Qual a mensagem que nós podemos compartilhar e quais as lições que nós iremos aprender através desse texto? Bom, quando a gente lê apenas para esse versículo, eu não sei se você já leu, se não leu, volte a ler, você vai ficar impressionado, porque a gente fica impressionado com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos toca de N maneiras. Às vezes nós lemos a primeira vez e não sentimos nada. Às vezes nós lemos a segunda, a terceira, e na quarta, quinta, 30ª vez, dizem: nossa, esse texto nunca falou comigo e hoje falou. E ele fala conosco, porque quando nós estamos atentos que o Espírito fala à igreja, e a melhor notícia dessa noite, que a igreja não são os móveis que aqui estão, não são as paredes, mas a igreja também é cada membro que aqui se faz presente, pois a palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio do seu povo, e Deus nessa noite encontra-se nesse lugar para falar com cada um de nós. Basta que nós estejamos atentos. Por isso que Apocalipse diz que o Espírito do Senhor encontra-se na igreja falando
E a melhor notícia é que você é a igreja. Muito bem, vamos ao texto. Qual é o contexto dessa história? Essa história está falando de uma família muito interessante, Abraão e Sara. Abraão e Sara têm aí o sobrinho Ló, e Ló tem uma esposa. E aí eles passam por uma situação muito interessante que nos versículos anteriores, capítulos anteriores, capítulo 13, fala acerca de Abraão e Ló, que eles eram muito ricos, eles tinham muitas condições, e aí por terem muita condição, eles acabam se separando porque não podiam estar no mesmo lugar, devido à briga lá dos senhores que estavam dirigindo lá os gados de Ló e de Abraão. Então, Abraão sabiamente diz, olha, escolhe um lugar. E aí Ló, com aqueles olhão, diz assim, eu quero ir para a banda de lá, porque lá tem os melhores terrenos. E Abraão fica tranquilo e diz, já que você escolheu, então você vai para o lado que você quiser. Então nós aprendemos nesse momento que, independente de nós conhecermos ao Senhor, existem momentos em nossa família que a nossa família é impactada por alguma situação difícil, e essas situações difíceis, elas podem ser uma enfermidade, pode ser um desentendimento entre pai, mãe e filho, ou outro parente que muitas vezes mexe conosco, e nós precisamos tomar uma posição, uma atitude diante daquela situação difícil ou difíceis pelas quais nós vivemos ou nós estaremos vivendo. E aí, nesse momento, eles se separam, eles prosseguem, e logo à frente, nós vamos lendo os outros capítulos 14, 15, 16, 17, 18, e a gente chega no capítulo 18, nós vemos então que Abraão e Sara tinham uma necessidade, eles queriam ser pais, mas já eram avançados. Aí vem o anjo e os visita. A melhor notícia dessa noite é que Deus continua sendo o mesmo desde outrora. Deus continua visitando o seu povo nos dias atuais. Mas muitas vezes nós achamos que Deus visita alguns irmãos da igreja por acharmos que eles são mais espirituais do que um ou outro. Isso não é verdade. Deus não faz acepção de nenhum de seus filhos. Deus não faz separação de nenhum de seus filhos. Porque todas as vezes, quando nós nos encontramos aqui, na casa do Senhor, ou em nossa casa, ou dentro de um ônibus, no trem, ou no metrô, ou no avião, e nós o buscamos, Deus vai sempre nos visitar, Deus vai nos assistir, Deus vai responder a nossa oração. E é interessante que Deus tem 3 maneiras de responder as nossas orações: não, sim e espera. E todas as vezes quando fazemos orações ao Senhor, pedindo para que Deus nos dê a resposta para algo, nós queremos que a resposta de Deus seja ontem. Fazemos hoje no domingo, queremos que Deus nos responda no sábado. Por quê? Porque as nossas ansiedades são tanto, e vivemos tão ansiosos por uma resposta de Deus, porque muitas vezes Deus não nos vai nos dar uma resposta imediata, mas Deus vai nos preparar para passarmos por determinadas situações, para que nós aprendamos um com o outro, na caminhada, na comunhão, na igreja, na EBD, com os adolescentes, com os jovens, com os casais. E aí a gente faz a pergunta: onde estava Deus? Porque essa é a pergunta que muitas vezes nós ouvimos quando as coisas não vão bem na nossa casa. Essa é uma pergunta que nós ouvimos quando as coisas não vão bem em determinadas situações pelas quais nós passamos, ou por uma enfermidade. Aliás, na enfermidade pela qual nós estamos vivendo nesses 3 últimos anos, que têm sido difíceis para a nossa família, nós temos visto Deus agir com a minha mãe. Para que os irmãos tenham ideia, lá no hospital, veio um médico, começávamos a falar acerca do amor do Senhor Jesus para com o médico se converte. Falávamos para a enfermeira se converte. Falávamos para a copeira se converte. Meu irmão sendo usado como um vaso precioso lá no hospital. E aí meu irmão começa a compartilhar acerca de que Deus tem feito na vida dele. As pessoas começam a chorar e dizem: que Deus é esse? E aí algumas vezes nós não entendemos que a situação pelo qual eu me encontro, ou que você se encontra, seja um momento tão difícil, tão duro, e nesse momento Deus também continua no mesmo lugar. Deus está no alto dos céus olhando para os seus filhos. Deus está com seus ouvidos atentos à oração que a igreja faz, para que no devido tempo Ele te responda. E Deus não deixa ninguém sem resposta, basta que nós estejamos atentos, porque Deus vai nos responder através de um louvor, Deus vai nos responder através de uma criança declamando uma poesia, ou declamando aqui uma das passagens bíblicas, ou Deus também vai falar até com hino, vai dizer: nossa, Deus está falando no meu coração. E o melhor de tudo nessa noite, que Deus tem realizado um milagre na sua vida e talvez você não saiba, ou que se sabe, não agradece a Deus. Talvez algum perguntar-me: pastor Evaí, qual é o milagre que Deus está nos dando nesse dia? Bom, o milagre
milagre que Deus está lhe dando nesse dia é a sua vida. Aleluia. Porque se você vive, Deus está lhe guardando. Se você vive, é porque o Senhor está ao teu lado. Se você chegou até aqui com seus pés, é porque Deus tem lhe guardado e tem lhe dado a oportunidade para ouvir acerca da palavra dele e do gostoso que ele ainda tem a fazer na sua vida. Mas existem alguns irmãos que estão na casa do Senhor, que passam por prova e dizem: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de nenhum de seus filhos. É verdade que algumas vezes nós nos esquecemos de alguns irmãos, mas Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de você. Porque algumas vezes nós vemos os milagres acontecendo na casa de alguns irmãos, ou na vida de alguns irmãos, e nós dizemos: Deus só faz na casa do irmão A, do irmão B. Não é verdade. O seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar, mas você tem que ser perseverante. Toca teu irmão e diz assim para ele, para ela: seja perseverante, não pare. Isso. Porque algumas vezes nós paramos com as situações que somos acometidos. Agora olha aqui para mim, ó. Ser e estar na igreja, ter dom de língua, ter visão, ver anjo voando, passeando no nosso meio, não quer dizer que nós não passemos por prova. Só passa por prova quem é aprovado. Tá ligado? Está entendendo, meu jovem? Para você ser aprovado, você tem que passar pela prova. Existem provas que doem mais e doem menos. Existe a prova do meu irmão que é diferente. Às vezes a gente ouve o irmão chorando e dizendo: só isso. Mas para ele é algo difícil, para ela é algo difícil. Mas nós, como cristãos, nós como irmão em Cristo, nós vamos ouvir, e ainda que seja pequeno para nós, ainda que nós não tenhamos condição de fazer muita coisa, nós vamos colocar o braço no irmão e na irmã e vamos dizer: conta comigo, porque eu estarei orando com você. Que essa é a igreja. Aleluia. Que ora. Aleluia. Quando nós oramos, os céus se abrem e milagres acontecem. Será que você pode repetir comigo? Quando eu oro, o céu se abre e os milagres acontecem em Campo Grande. Sabe por que acontece? Porque Deus tem um comprometimento com aqueles que são comprometidos com o Senhor. Acontece para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. E aí, quando nós trazemos então essa mensagem nessa noite para Ló, nós descobrimos algumas coisas em Ló. Primeiro, Ló era o sobrinho de Abraão. Ló era um menino de muita condição. Ló ouviu falar acerca de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, porque Abraão era um homem íntimo com Deus. Abraão foi visitado pelos anjos do Senhor, e semelhantemente Ló também fora visitada pelos anjos do Senhor. Deus quer me visitar em vida. Essa semana eu compartilhava com alguém chorava pela sua mãe também, que havia partido. Eu dizia para ela: irmã, enquanto nós estamos vivos, Deus está conosco. Mas só há uma maneira de nós estarmos com o Senhor: é quando nós partirmos. Porque quando eu e você chegar no tão glorioso dia, onde eu e você temos uma senha, um número, e aí nós não sabemos o número, a senha, nem a maneira pela qual nós iremos partir, e Deus nos chamar, aí sim nós iremos estar com Ele. Porém, enquanto esse glorioso dia não chegar, eu e você temos que dobrar o joelho e continuar clamando. Por quê? Porque o nosso Deus continua operando, o nosso Deus continua ouvindo. As coisas no Rio de Janeiro e no Brasil não estão piores, sabe por quê? Por causa de você. Aleluia. E você é a igreja. As coisas não estão piores no Brasil porque o povo de Deus tem orado. E eu imagino que se nós orarmos mais, nesses momentos de afronta, de luta, nós colocarmos o joelho e temos a certeza de que o nosso Deus é quem peleja por nós veremos sinais, prodígios e maravilhas acontecendo em Campo Grande, em Irajá e onde você estiver. Mas nós precisamos perseverar. Ló então era um homem que conhecia esse Deus Todo-Poderoso. Porém, ele fez algumas escolhas erradas. A Bíblia não fala quem era a mulher de Ló. A Bíblia só diz que ele era casado. E aí, quando os anjos estão para destruir a cidade, diz o texto nos versículos anteriores, que o anjo o visita e diz: olha, eu vim lhe visitar. Aí o povo daquela cidade queria abusar dos anjos e diz: opa,
abusem das minhas filhas. E o povo da cidade que tinha maldade no coração, olha que interessante, você não está um pouco parecido com os dias atuais, quando fazemos assim uma contextualização das coisas horríveis que estão acontecendo, da maldade, da grande quantidade de homens e mulheres que estão se entregando aos vícios, que estão se entregando às drogas, que estão se entregando ao sexo descaradamente. Nós percebemos que estamos chegando a um ponto tão terrível no Rio de Janeiro e no Brasil que nós ficamos assustados. Eu não sei você na sua casa, mas existe momentos que quando a gente fica assistindo esses programas de televisão, se você bota no 4, no 6, no 7, no 9, você só vê acerca de sangue, você só ouve acerca de notícia ruim. E quando o crente começa apenas a olhar acerca das notícias ruins, ele começa a se entristecer e a palavra de Deus começa a se distanciar dele. Por quê? Porque ele está dando oportunidade para que o Deus desse mundo comece a entrar na sua casa. Então nós precisamos, como servos do Senhor, nos posicionarmos como tais. E como é que nós nos posicionamos nesses dias difíceis? Se a gente precisa estar bem informado. Estar bem informado é termos noção do que acontece, mas não estarmos desligados da palavra do Senhor. Nós estarmos unidos com as nossas famílias para que nós possamos estar fortalecidos. Vamos voltar para o texto. Diz o texto então que os anjos visitam Ló e mandam ele embora. Ló chama lá os seus genros e o genro diz assim: está brincando. Eu não sei se Ló era brincalhão, porque diz o texto que os genros não acreditaram nele, porque os anjos haviam dito que a cidade seria destruída e eles teriam que sair. E aí, quando a gente ouve, quando a gente lê um texto sobre isso, a gente também começa a tirar alguns apontamentos, ou algumas lições, ou alguns elementos para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar. Eu gostaria de falar acerca de 3 elementos que são importantes nos dias atuais para que a minha casa, a sua casa, a nossa família, nosso lar seja fortalecido pelo Senhor. Primeiro, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. O marido precisa melhorar a comunicação com a sua esposa precisa melhorar a sua comunicação com o marido, porque quando nós assim o fazemos, nós nos desnudamos para que a nossa esposa possa saber o que nós homens sentimos e nós homens sabemos o que as nossas esposas sentem. Abre aspas. É verdade que quando falamos acerca de comunicação, nós homens precisamos entender e compreender que as mulheres gostam de falar, não é verdade? E cientificamente já foi comprovado que as mulheres falam para cerca de 6.000 palavras por dia, enquanto que os homens falam cerca de 4.000 palavras. Por isso que quando você é homem, pai, marido, chega em casa cansado depois de um dia de trabalho, e aí essa esposa está feliz porque você chegou e diz assim: eu preciso falar. Aí você diz: ai meu Deus, eu já falei tanto no meu trabalho. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele me dê uma compreensão acerca de como reagem as mulheres, ou quais são os elementos que fazem parte do universo feminino. E um dos elementos que fazem parte do universo feminino é a fala. E é interessante que quando eu entendo a minha esposa acerca da necessidade dela, de ela falar um pouco mais para mim, eu começo a melhorar o meu casamento, o meu relacionamento e a minha família. Porque muitas vezes nós, maridos, temos uma dificuldade muito grande de ouvir nossas filhas, nossos filhos, nossas esposas, nossas esposas. Por quê? Porque nós gastamos todas nossas palavras durante o dia, durante o trabalho, e chegamos cansados. E às vezes o diálogo, graças a Deus, só acontece lá em Irajá. E o diálogo que acontece lá em Irajá é a esposa toda feliz: ei, meu marido, tudo bem? Tudo. É um monólogo praticamente, mas não é que ele não queira falar com você, irmã, é porque ele já falou a sua cota do dia, então ele precisa renovar a sua cota para depois compartilhar com você. E mulheres, entendam um pouco acerca do universo masculino, porque quando nós aprendemos a conhecer acerca do universo masculino e do universo feminino, o relacionamento começa a ficar melhor. Pois é verdade. E aí nós entendemos que pela palavra todas as coisas foram feitas. Pela palavra diz lá em João, Deus criou todas as coisas, como está em Gênesis também pela palavra. Já dizia o velho guerreiro, lembra do velho guerreiro, aqueles que estão assim de cabelinho branco como os meus? Quem não se comunica? Rapaz, velho, antigo. Pois é, porque precisamos melhorar a nossa comunicação.
E à medida que nós melhoramos a nossa comunicação, nós melhoramos o nosso relacionamento na nossa casa. E aí falávamos agora há pouco dos adolescentes, né? O pré-adolescente gosta de falar. Aí fala de filho, para de falar. Aí os filhos de pré-adolescente tornam-se adolescente, aí nós pais ficamos preocupados porque ele já não fala mais. E nós queremos que ele fale, aí ele não quer falar. Porque ele tem essas fases, e nós pais precisamos interagir com eles, entender que essa fase, olha a melhor notícia, senhores pais, essa fase que o adolescente está passando, ela passa rápida. Daqui a pouco ele está jovem, está namorando, está noivando, está casando, está dizendo, ó, vai mãe, bye. E a gente, eu estou assim, sabe, eu estou orando em casa, Senhor, 2 varão. Por que eu estou orando 2 varão? Às vezes minha filha fica invocada comigo, vai que eu caso, eu falei, quero, vai com Deus. Por quê? Porque eu quero ter um melhor relacionamento com a minha esposa, para que nós possamos curtir, que durante muito tempo nós curtimos tudo. Nós íamos nas reuniões da escola, primeiro grau, segundo grau, universidade, a gente estava junto. Enquanto você, pai, participa da vida da tua casa, da tua família, dos teus filhos, eles vão olhar para trás e vão dizer assim, meu pai estava presente, a minha mãe estava presente. Porque algumas vezes é importante a gente chegar atrasado no trabalho, mesmo que esteja em crise. Olha aqui, quem está em crise é o Brasil. Nós não estamos em crise, porque o Senhor é aquele que muda a situação, o Senhor é aquele que muda o quadro, o Senhor é aquele que faz com que nós façamos diferença onde nós estamos plantados, e nós precisamos crer nisso, porque se nós cantamos aqui dizendo que Deus muda o quadro, que muda a situação, e nós não estamos crendo nisso, Deus não vai agir. Deus só vai agir quando nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, dizendo, se Deus vive, e se eu vivo, um milagre está a caminho, um milagre no nosso casamento, um milagre no nosso lar, um milagre no nosso filho, um milagre na nossa esposa, e onde quer que você seja plantado. Segundo elemento é a visão. Homens e mulheres têm visão diferente. Quer um exemplo? Eu acho muito legal. Por exemplo, você que é casado, algumas vezes deixou de ir a um aniversário de 15 anos ou um casamento ou um aniversário. Aí você chega para o seu esposo e pergunta a ele, esposo, como é que estava aniversariante? Aí ele vira assim, com toda a intelectualidade que ele tem, que Deus lhe deu, ele vira para você e diz assim, menino, minha filha, meu amor, não sei como é que te chama, ou pelo seu nome ou apelido carinhoso, ele vira para você e diz assim, minha querida, você não sabe que uma menina de 15 anos é tudo igual? É uma menina de 15 anos. Aí você pergunta, como é que estava a noiva? Minha filha, você não sabe que a noiva é igual, é noiva em qualquer lugar do Brasil, do mundo ou do planeta Terra. Mas quando o marido não pode ir e pergunta como estava a aniversariante ou a noiva, ela olha assim com os olhos do marido e diz assim, meu querido, ela estava linda. O seu colar era maravilhoso, o brinco era muito bom, o salto era salto 15, a sua roupa era uma roupa tão longa que arrastava no chão. Ah, mas eu não gostei daquele esmalte que não combinou. O esmalte não estava muito bom. Ah, e aquele detalhe daquele cabelo, parecia o detalhe da eu, a patroa de criança, quando ela colocava tudo para cima. Não combinou. Porque homens e mulheres bem diferentes. Aí eu pedi a Deus, Senhor, dá a visão da mulher. Não é visão de sul não, viu? Mas é uma visão de compreensão acerca da mulher. Outro exemplo, você está na sua casa, agora para os homens, né? As mulheres vão rir. Isso só acontece em Irajá, irmão, por favor, só acontece em Irajá, não acontece aqui em Campo Grande. Lá em Irajá, a esposa, a gente abre a geladeira, vai procurar margarina. Mulher, desce, cadê a margarina? Está aí na geladeira. Você olha, tá não. Olha, 10 prateleiras. Tá não. Menino, tá aí. Aí ela sai lá do quarto, abre a geladeira. Isso aqui é margarina. Ah, sabia que era margarina. Eu queria saber se você sabia mesmo. Agora eu sei que você sabe. Porque homens e mulheres têm diferenças. Inclusive, atenção, senhores, aprenda a compreender acerca da sua esposa, sabe por quê? Nós homens temos uma grande dificuldade, ó. Se liga agora no bizu que eu vou lhe dar. Nós homens temos uma grande dificuldade. Durante muito tempo, isso também estudo sentido, diz que os olhos dos homens eram de caçador. Por isso que a gente está assim em determinado lugar, a gente tem um foco só. Por isso quando a esposa diz assim, está vendo aquela irmã que está entrando ali de qual? Nós temos uma dificuldade muito grande, porque o nosso olhar era de caçador. As mulheres não. Elas estão olhando aqui para o culto, mas não sabem o que está acontecendo à direita, à esquerda, atrás e à frente. Coisas que Deus capacitou e a gente precisa entender e pedir que Deus nos dê essa capacitação. E quando nós entendemos isso, irmãos, nosso relacionamento melhora. Vamos lá que a hora está avançando. Último elemento.
esse é o mais interessante, que no nosso casamento, na nossa família, nós precisamos ter perdão. E agora complicou, né? O que é perdão? Diz alguns livros de antropologia antiga que quando eu não perdoo, quando você não perdoa, diz os livros antigos que às vezes quando alguém era condenado por ter matado uma pessoa, aquela pessoa ia haver morrido. Vem cá, Júnior, por gentileza. Júnior vai ser teu exemplo. Suponhamos que eu... Fala aqui, por favor. Obrigado. Eu tenho matado o Júnior. Ele morreu. Aí eu fui condenado pela morte do Júnior. Então, havia uma determinada sentença que dizia assim: já que você foi culpado pela morte de um inocente, foi isso um nome de obra, amarrava-se então o corpo do morto ao corpo do vivo. E aonde o vivo ia, o morto ia atrás. Espera aí, vou chegar lá. Ainda está antecipando a história. Você sabe que quando um ser vivo morre, os seres, outros seres, começam então a comer o morto. E comendo o morto, automaticamente, quando está preso ao teu corpo, começa a comer o meu corpo também. Quando eu não perdoo, irmãos, alguém ou alguma coisa, obrigado. Quando eu não perdoo, a gente traz sempre um morto sobre nossas costas. É verdade. E levamos para todos os lugares esse morto. Aquela acusação, aquela afronta, aquela palavra dura que você não perdoou daquele irmão, daquela irmã. É mesmo de algumas vezes nós pastores que, por um equívoco, falamos algo que você ficou tão entristecido, que aí você lembra, você está comendo, você para de comer. Lembrou do nome, ou lembrou da situação, para de comer. Ou lembrou daquele acontecimento, você para de comer, e aí o morto começa a lhe matar, porque você não aprendeu a liberar perdão naquela situação. Eu queria que você entendesse nessa noite que o perdão ele tem 3 níveis. O primeiro nível é eu e Deus. Lembra do menino, filho pródigo? Senhor, pequei contra meu pai. Está lá em Lucas capítulo 15. O segundo nível é aquele que está do meu lado. Pode ser o amigo, o irmão, a esposa, o filho, o tio, o sobrinho. E o terceiro nível é o auto-perdão. Porque muitas vezes nós cometemos algo e nós não nos perdoamos. E é importante que eu precise aprender a me perdoar também. Então, quando nós aprendemos a ter a certeza de que nós precisamos liberar perdão para minha esposa, o esposo, o filho, a filha, ou para o chefe que o afrontou, sabe o que acontece? A gente tira um peso de nossas costas e a gente começa a viver. Porque quando a gente não perdoa, interessante que a palavra perdão, ela é oriunda da palavra perda. E todos nós precisamos perder nosso egoísmo, perder a nossa soberba, perder a nossa autossuficiência. Porque algumas vezes nós precisamos descer e dizer assim: Senhor, o que eu não posso fazer, tu pode fazer, me ajuda. Porque quando eu começo a liberar perdão, e quando eu permito que Deus me perdoe, para que eu perdoe o próximo, e que eu seja perdoado, aí a nossa vida começa a mudar. Quando a gente reporta-se então a história de Ló e sua esposa, e ela diz que ela olhou para trás. Algumas vezes nós, enquanto maridos ou esposos, ou enquanto família, nós temos o hábito de algumas vezes olhar para trás por certas situações que aconteceram algum tempo atrás e que fazem com que o meu casamento, a minha família não ande por algo que aconteceu no passado. E quando nós, semelhantemente a essa mulher, olhamos para trás, nós paramos a nossa vida. Deus nessa noite quer dizer para mim e para você que é tempo de levantar a cabeça, confiar no Senhor e deixar as coisas velhas para trás, porque Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade, o nosso Deus é um Deus de restauração, o nosso Deus não é Deus de acusação, o nosso Deus é Deus de perdão, é Deus de misericórdia, é Deus de presente, é um Deus que faz com que as coisas velhas se tornem em coisas novas. E isso só pode acontecer quando eu e você tomarmos uma posição de servos e servas do Senhor, dizendo: vai, Senhor.
Alguém já andou de bicicleta, quebrou o braço, ou teve algum corte e levou ponto? Tá? Então, perdão é algo assim semelhante. Você olha para aquele local, eu botei um dedo uma vez e levei 3 pontos. Eu olho para o lugar, eu olho o que aconteceu, eu passo a mão, não sangra, não abre. Por quê? Porque quando eu libero perdão, isso não dói mais. Isso não vai doer na tua vida. Isso não vai doer na tua história. Mas eu e você precisamos nos posicionarmos nessa noite, dizendo: Senhor, eu não quero ser como uma mulher de Ló que olhou para trás. Eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente, eu quero ser um adolescente diferente, eu quero ser um jovem diferente. Porque todas as vezes quando nós nos posicionamos com o Senhor, algo novo acontece. Aleluia! E Deus vai fazer nesse lugar. Amém, Jesus. Mas nós precisamos nos posicionar como servos e servas do Senhor. Diz assim a palavra: então vereis a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. Você serve ao Senhor? Mantenha uma postura de servo do Senhor. Você não serve ao Senhor ainda? Hoje é tempo de você abrir o teu coração, deixar que Ele entre, que Ele faça morada, que Ele faça um renovo na tua vida, para que o seu lar seja o melhor lugar do mundo. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Eu acompanhei um casal na nossa igreja. O rapaz era casado durante um bom tempo, envolveu-se com uma menina, e aí ele virou para a esposa, depois de um tempo, e disse o que havia feito. Ele havia traído a esposa, mas eles não quiseram se consertar, ele não quis se consertar. Ela virou para ele e falou: vamos tentar, e ela não. Mas no coração daquela mulher não havia perdão, porque quando eu e você não perdoamos, quem leva o defunto somos nós. E ela começou então a aguentar, ela começou a definhar, e ela teve um câncer. E o câncer chegou a um ponto tal que ela não resistiu e ela morreu. Nessa noite nós não queremos que você morra. Nessa noite nós queremos pedir que o Senhor faça a diferença no seu lar. Aleluia. Nessa noite nós queremos pedir a restauração na sua vida, para com teu pai, para com tua mãe. Existem alguns elementos que estão nos atrapalhando a comunicação. Antes nós tínhamos o rádio e a família se reunia ao redor do rádio. Depois veio a televisão e a família reuniu-se um pouco na televisão. Depois houve a melhora para que pessoas pudessem comprar televisão, se espalharam no quarto e quase não comiam mais junto. Depois veio o computador e o computador foi para o quarto e causou alguns problemas no casamento e na família. Depois, agora, o mais recente são os nossos telefones, onde tem os apps, os Face, etc. Onde as famílias se reúnem, cada um com seu celular, dizendo assim: me passa o sal. Aí a outra responde: vou te dar o açúcar, vou te dar. E a gente está rindo de nós mesmos. Mas não é para rir, não, é para guardar o celular e aproveitar o tempo, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para com a nossa esposa, para com o nosso esposo, para com os nossos filhos. E nós precisamos poder, em um momento de velório, poder dizer assim: eu fiz o melhor, eu dei o melhor do meu tempo, o melhor do meu amor, o melhor das minhas palavras. Porque nós precisamos investir em quem está conosco. Olha aqui para eu finalizar. Quem carrega a alça do caixão é aquele que ama você. Então, para que não haja morte, para que não haja uma transformação em estátuas, homens e mulheres, nessa noite eu gostaria de fazer 2 convites. Primeiro convite, convidar os músicos, com a licença do pastor, convidar os músicos das igrejas. Queria convidar você a ficar de pé. Segundo convite, eu não sei como está a tua história, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua casa. Se soubesse, a única coisa que eu poderia fazer por você nessa noite é orar pela sua casa. Eu não sei se você quer melhorar o teu relacionamento, o teu casamento, o teu lar. O melhor lugar do mundo deve ser a sua casa para você. Mas houve uma época também que eu achei que o melhor lugar do mundo não era mais a minha casa, era a casa do vizinho. Então nessa noite, se você necessita de um toque do Senhor, se você necessita de algo que só o Senhor pode fazer, você está no lugar certo, porque o nosso Deus é um Deus que está com os ouvidos atentos, está com os braços abertos, dizendo: filho meu, filha minha. Eu não sei como está a tua casa, mas uma coisa eu sei: se está bom, pode ficar melhor. Aleluia! Eu e Beth, nós durante muito tempo participávamos do projeto Redil. Estávamos à frente com os casais.
e participamos de encontros de adolescentes, de crianças, de jovens, de casais, e tivemos eles experiência, e nós olhávamos para o nosso e dizíamos, precisamos melhorar. E aí começamos então na Maranata a participar dos casados para sempre, e dissemos também, precisamos melhorar. Aí tinha algumas ferramentas que nós olhamos e dissemos assim, que bom, essas ferramentas servem para que nós possamos melhorar. O nosso Deus que está nesse lugar nessa noite diz para você, o teu casamento pode ser melhor, a tua casa pode ser melhor, o teu filho pode ser melhor, a tua esposa pode ser melhor, o teu marido pode ser melhor, mas permita que ele entre na sua casa. Você tem um encontro verdadeiro com ele. Se você é adolescente, jovem, sai do teu lugar, nós queremos orar com você, fica aí do lado do teu pai, da tua mãe. Igreja, estenda suas mãos desses irmãos que estão aqui, bem baixinho, bem baixinho. Senhor, muito obrigado, Pai, porque aqui há um povo que quer a diferença no seu lar. Nós queremos pedir, Senhor, uma renovação. Queremos pedir por aqueles que são viúvos e viúvas que tu deu um renovo, que eles possam se alegrar também com a tua presença, com a tua visitação. Queremos pedir, Senhor, pelos casais que estavam entristecidos um com o outro. Hoje é noite de renovação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de perdão. Nenhuma acusação, Senhor, seja para com essa família, para com esse casal. Que o filho possa ver em seus pais motivo para seguir, te buscar em espírito e verdade. Que a